Olá, telespectadores da TV Prevê. Estamos iniciando mais um programa IESB, a Notícia, e hoje o meu convidado é o professor Rodrigo Rothschild, que é professor do curso de Design do IESB Prevê em várias disciplinas, principalmente aquelas relacionadas à computação gráfica, à produção gráfica, ao projeto do produto e também à programação visual. Tudo bem, Rothschild? Bem, professor. Rodrigo, na concepção de um produto, né, muita gente acha que é um processo muito simples, né, mas não é bem assim, ou seja, tem toda uma metodologia, tem todo um projeto que antecede a elaboração e lançamento desse produto no mercado, né? Como que isso funciona, Rodrigo? Quais são os principais elementos para se chegar até o produto? Bom, professor, para fins acadêmicos, a gente costuma dividir a metodologia em 4 etapas, né? A primeira etapa seria a análise do problema. Então, nessa etapa, o profissional ele vai se informar para que ele possa definir claramente qual é o objetivo que esse novo produto deva atingir. Serão então estabelecidos critérios, né? Quais os critérios que vão ser necessários serem atingidos para que possam atender às demandas do consumidor. Então, o produto hoje ele tem que ser fortemente orientado para o consumidor. Na segunda fase, tendo então bem definido o problema, sido formalizado o briefing, né? Estabelecidos os critérios, na segunda fase serão então geradas as alternativas, onde serão utilizadas técnicas de criatividade, por exemplo, para se gerar soluções que busquem atender a esses critérios que foram estabelecidos na primeira fase. Na terceira fase, serão selecionadas as melhores alternativas ou a melhor alternativa que mais se adeque a esses critérios. E na quarta seria uma fase de detalhamento e especificação do desenvolvimento do produto, né? A implantação do produto. E dependendo do produto, professor Rodrigo, isso pode levar até anos, né? Sim, claro, sim. Certo? Nós temos informações de produtos, principalmente automóveis, né? Sim. Bens duráveis que levam-se às vezes vários anos para poder chegar à confecção do produto em si, né? Sim, a gente mostra às vezes para os alunos um gráfico mostrando justamente essa complexidade, né? Por exemplo, uma chave de fenda elétrica até o desenvolvimento de um avião. O número de pessoas que estão envolvidas nesse desenvolvimento, o tempo, o faturamento esperado, o tempo de vida desse produto no mercado. Então, realmente, a atividade de desenvolvimento de produto, ela depende muito, ela é diferente de empresa para empresa, devido à complexidade, número de peças. Sim. Né? E por que alguns produtos, Rodrigo, em que mesmo com toda a tecnologia que nós temos hoje e tudo, mudou-se apenas alguma coisa, tá, nesse produto, né? O próprio automóvel, não tem muita diferença até dos automóveis, né? O motor ainda, aquele motor a combustão, de certo que apareceu a injeção eletrônica. Eu vou dar um outro exemplo, as bombas de gasolina, praticamente são as mesmas do início do século, né? Certo? Pouco alterou, né? Por que tem produto que é possível você ter um avanço tecnológico maior e outros que praticamente ainda continuam com a mesma configuração de décadas atrás? Bom, professor, dentro da atividade de planejamento de produto, nós podemos fazer o redesign de um produto ou gerar um novo conceito, né? Quando o produto ele no mercado ainda ele consegue estar numa faixa crescente de vendas ainda, né? Esse produto tem que ser monitorado, acompanhado as suas vendas, e aí, a partir do momento que esse produto ele passa então a cair em declínio, tem que ser pensado então na realização de um redesign para aumentar a vida desse produto, prolongar a retirada desse produto no mercado, ou se pensar em um novo conceito de produto para que possa substituir esse produto que está perdendo as suas vendas, né? Agora,
Nesse caso das bombas, acredito eu, em função de ser um mercado muito restrito, né? Não atingir um público maior, não há uma oportunidade, não há talvez um interesse em inovar nesse campo. Porque continua naquele mesmo esquema, tem que ter o frentista, vai lá, abastece, né? Quer dizer, até hoje não pensou assim em algo mais prático, né? Em termos de abastecimento. Então é isso que eu estou querendo que você coloque para o nosso telespectador. Tem produto que avança em termos tecnológicos, tem outros que parece que ficam estacionados, né, no tempo. Por que isso acontece? Como você falou, não há interesse ou realmente ainda não descobriram nada que pudesse substituir, que pudesse, vamos dizer assim, modificar esse conceito, como você colocou? Justamente, professor. Acredito eu que não haja um mercado para isso, né? A não ser a questão que o senhor comentou da automatização do abastecimento. Sim. Mas essa automatização também iria exigir que o usuário, no caso, né, o motorista, ele entendesse o procedimento do abastecimento, seria um processo eletrônico, provavelmente automatizado. E hoje a gente encontra algumas dificuldades em outros equipamentos que certos grupos, né, de usuários não conseguem acompanhar essa evolução tecnológica. Mas acredito eu que como hoje o produto tem que ter uma forte orientação para o mercado, acho que realmente falta um pouco dessa... Não há um interesse, talvez, pelos fabricantes de bomba em modificar isso, né? Rodrigo, a questão, por exemplo, da computação gráfica, o que ela interfere hoje, né, no produto em si, certo? É um apoio, vamos dizer assim, né, que é um elemento a mais, ou ela hoje, a computação gráfica hoje, ela é uma ferramenta indispensável na elaboração de novos projetos de produtos? Hoje a tecnologia ela permite uma agilidade, né, uma limpeza maior no processo de desenvolvimento, por exemplo, de desenhos. Porém, o que tem que ficar claro é que a gente não pode deixar de lado ainda os esboços, né, os estudos feitos à mão, ainda lápis e papel. Porque no momento da geração de alternativas, né, quando o profissional está esboçando, ele tem que ter algo que possa representar a sua ideia rapidamente. Se eu depender de ligar um computador, estar utilizando o programa para registrar aquela ideia, eu provavelmente irei perder grandes oportunidades, né? Então o profissional ele não pode esquecer que há fases. Na fase inicial de geração de alternativas, então utilizar mesmo um lápis, um bloquinho de papel, anotar as ideias, fazer alguns esboços. A partir do momento que esses esboços passam a ser selecionados, melhores, aí sim, aí passa para um acabamento ou para a produção em si, né, do produto de forma digital. Isso agiliza a parte, por exemplo, de modelagem. Hoje a gente tem tecnologia CAD/CAM, por exemplo, que o produto modelado eletronicamente para depois se produzir um protótipo, por exemplo, você utiliza uma técnica de prototipagem rápida, então isso facilita muito, né? Na indústria gráfica também, o que antes levava um mês para ficar pronto, né, as pré-matrizes, né, os fotolitos, por exemplo, hoje de um programa gráfico, você envia diretamente para um CTP, para a confecção das chapas, por exemplo. Então, agilizou muito o processo. Mas, como você colocou, professor, a questão então da observação ainda prevalece, ou seja, para pensar num novo produto, né, certo? É essencial a observação. Sim, observação, os esboços, né? Não posso esquecer dessa etapa, né? Alguns autores até recomendam andar com um caderno, com um lápis, porque a ideia, a intuição, ela vem a qualquer momento. Você tem que estar preparado para registrar aquilo, né? E o ideal é que isso seja aliado com as necessidades da população em geral. Sim.
O produto hoje ele tem que ser orientado para o mercado, ele tem que ter um diferencial claro, perceptível aos olhos desse consumidor. E algo que venha a beneficiar o consumidor, Sim, né? sim, sim. A gente nota, por exemplo, que ainda continuam trabalhando em determinados segmentos em termos de faixa etária, né? Certo? Por que a chamada terceira idade, ou a melhor idade, é deixada de lado, né, ainda no Brasil, sendo que a população aqui no nosso país é uma das que mais envelhece no mundo, né? Logo, logo nós vamos estar com um contingente de pessoas com mais de 60 anos, né? Aí é absurdo. E a gente não vê tantos lançamentos de produtos voltados para esse segmento. Por que isso ocorre, Rodrigo? Professor, isso aí acho que é realmente uma falha aí das empresas, né, que precisam repensar, olhar para esse nicho, né, que está crescendo. E a gente pode acompanhar, eu vejo às vezes assim, o lançamento de alguns videogames que estão focando um pouco a terceira idade, principalmente pelos novos dispositivos que permitem uma maior interação. Mas ainda coisas tímidas, sim, né, sim. Rodrigo? Não tem assim, vamos dizer, um processo todo voltado a essa faixa etária, né? Certo? Um raciocínio, vamos dizer, formado. Olha, temos que produzir para, não sei, nos outros países, talvez Japão, Alemanha, né? Isso já esteja bem mais fomentado, mas aqui no Brasil ainda é tímido, né? Sim, sim. E o que o design pode contribuir para esse segmento da melhor idade? Primeiramente a necessidade de se realizar uma pesquisa de mercado, né, para que sejam descobertas as necessidades, os anseios, né, desse grupo, né, desse público. E o que é importante é direcionar o produto às condições físicas, psicológicas desses usuários, né? Para que eles não encontrem barreiras ao utilizar o produto. Então hoje é muito importante que o produto vá ao encontro das condições do usuário e não o usuário tenha que se adaptar ao produto. Na hora da configuração de um produto, o designer ele precisa pensar no modelo mental de funcionamento desse produto para que esse modelo seja equivalente ao modelo mental do usuário ao utilizar esse produto, né? Para que ele não encontre dificuldades. Que ele tenha praticidade, então, sim, na utilização daquele produto, né? E o público infantil, certo? Como que é mais complicado trabalhar com o projeto de produto para público infantil, para o adulto ou para a melhor idade? Professor, a questão do infantil é que a gente tem uma série de normas, né, a seguir com relação à questão da segurança com as crianças, né? Principalmente questões, por exemplo, de toxicidade, né, do produto, até mesmo peças que se soltam, né? A criança pode engolir essas peças, né? Então o produto tem que ser muito bem pensado nessas questões. Para o público infantil, então é mais complicado. Sim, acredito que sim. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e na sequência eu volto então com o professor Rodrigo Holdship, do curso de design do IESB-PREVê, falando a respeito da concepção, né, dos produtos, do projeto do produto e do planejamento necessário para que o produto atenda aos anseios dos consumidores. Nós voltaremos já já. Voltamos com o nosso IESB Notícia, hoje entrevistando o professor Rodrigo Holdship, que é professor do curso de design do IESB-PREVê.
Rodrigo, então no primeiro bloco falamos sobre o produto, né? E a forma como ele é, né, todo desenvolvido, certo? Até chegar aí ao público, né? Então primeiro faz lá todo o planejamento, não é isso? A quem ele se destina, né? A finalidade dele, certo? E a pesquisa de mercado em si para poder atender os anseios do público. Mas acontece de alguns produtos, professor, serem lançados e não acontecer nada, morre, o produto acaba perecendo. Por que que isso acontece, mesmo depois de todo o planejamento? Professor, embora o planejamento, né, deva, de uma certa forma, garantir o sucesso do produto, na realidade ele visa diminuir os riscos, né, da falha do lançamento desse novo produto. Então, não é garantido que se eu fizer o planejamento direitinho, mesmo que o produto seja orientado para o mercado, que esse produto vai obter o sucesso. Principalmente porque hoje a gente vive numa sociedade que está em constante mudança, né? Então, há circunstâncias, sim, na qual o produto ele é pensado, é orientado e mesmo assim ele falha no seu lançamento, em função dessas rápidas mudanças, né? E tem alguns produtos que, inclusive, após a falha, vamos dizer assim, né, no lançamento, como você colocou no primeiro bloco, é possível redesenhá-lo, é isso? Sim, sim. Nós tivemos até casos de automóveis, né, que aconteceu isso, né? Lançou o automóvel, não deu certo, aí vem com uma nova roupagem para tentar agradar o consumidor, né? Eu já ouvi casos da empresa, às vezes, segurar o lançamento de um produto e logo em seguida uma outra empresa lança um produto com um detalhe igual, aí tem que ser repensado aquele detalhe, por exemplo. Sim. Mas dentro do mercado existem empresas inovadoras e empresas conservadoras. Algumas empresas esperam que outras lancem um determinado produto para que elas possam então analisar esse produto, propor melhorias e fazer um lançamento posterior. Uma cópia melhorada, vamos dizer assim, né? Não digo uma cópia. Isso aí, os japoneses são chineses, experts, chineses, porque o Japão fez justamente esse processo, né? Ele copiava os produtos lançados pelos alemães, pelos norte-americanos, né? Apenas dava uma nova roupagem, diminuía o tamanho desses produtos, porque dominavam a tecnologia do chip, vamos dizer assim, né? Então reduziu o tamanho dos produtos, foi onde o Japão teve a sua explosão em termos industriais, né? Certo? Agora, quando o produto já nasce morto, né, e vai fazer o redesenho desse produto, é necessário passar por todo o processo novamente de pesquisa, tudo novamente, Rodrigo? Sim, sim, principalmente em função dessas rápidas mudanças, mesmo que seja realizada uma pesquisa de mercado no início do desenvolvimento, antes do lançamento desse produto, por exemplo, há necessidade de fazer uma nova pesquisa, até mesmo produzir um protótipo, mostrar para um grupo de pessoas um teste, justamente para evitar esse fracasso. E nessa área, você comentou que às vezes uma indústria segura um pouco o lançamento, aguarda a outra lançar. Eu pergunto para você, tem muita espionagem nessa área, Rodrigo? Professor... De um tentando descobrir o que o outro vai lançar, o que o outro vai... Né? Acontece de ter muitas ingerências, vamos dizer assim? Provavelmente. Inclusive, às vezes a gente vê alguns produtos, por exemplo, circulando pela rua, todo enfaixado, né? Escondendo detalhes, justamente para que o concorrente não capte a ideia e tente fazer algo, né? E lançar antes no mercado. Sim. E aí entra a questão no caso da patente, tudo, né? Sim. Ou seja, uma vez o produto concebido, já precisa patenteá-lo, né? Se ele for protegido, sim, pelas leis, né? E não tem como alguém tentar copiá-lo, né? Então, mas é isso que às vezes me intriga, Rodrigo, porque é o seguinte, né? A pessoa às vezes acha que teve uma ideia e a ideia dela é exclusiva, né? Mas como são milhões de cabeças pensantes no mundo, né? Do outro lado do planeta pode ter outra pessoa que tenha pensado exatamente a mesma coisa.
E, né? Como que fica essa questão? Hoje realmente não se pode pensar assim, né? Que a minha ideia hoje é exclusiva justamente por isso, porque hoje nós temos aí um boom, né? Principalmente na China, né? Sim, todo mundo buscando novas ideias, né? Todo mundo... O que realmente a maioria dos produtos, na maioria dos produtos é realizado um redesign. O produto inovador é mais difícil, né? Sim. Em números, a quantidade de produtos redesenhados é bem maior do que o surgimento de um produto inovador no mercado. Mas é uma questão, sim, de as grandes empresas estarem atentas, estarem patenteando seus produtos, né? E já tivemos aqui na própria Semana do Design aqui no IESB profissionais palestrando sobre justamente esse tema, empresas que pediram, entraram com recurso porque outras estavam plagiando, copiando as suas ideias, né? Sim. E elas conseguiram, porque quando você mostra que realmente aquele outro produto está agindo de má fé, está levando vantagem na utilização dessa característica que era às vezes exclusiva, sim, de um determinado fabricante, consegue sim na justiça. Tem leis para isso, sim, né, Rodrigo? Para coibir a pirataria, não é isso? Sim, sim. A cópia mesmo, né? O plágio, quer dizer, tem toda uma legislação, inclusive internacional até, para isso, né? Certo? E a questão da programação visual, porque eu perguntei para você no primeiro bloco o seguinte, a respeito da tecnologia, né, no que ela contribui, que tem muitos produtos que, em que pese a existência dessa tecnologia, na sua concepção mesmo não evoluíram tanto. O que é feito em termos de programação visual hoje para melhorar, certo, a concepção dos produtos? Hoje nós vivemos rodeados por propagandas, por exemplo, né, por marcas. Então há uma certa poluição nesse sentido. Então a programação visual, através de técnicas e teorias, visa uma comunicação mais efetiva dessas informações, né? E a programação visual está presente em embalagens, está presente no desenvolvimento de novas identidades visuais ou redesign de uma nova identidade visual, de uma identidade visual já existente, em rótulos, em etiquetas, materiais promocionais, editoriais. Praticamente ela faz parte também do produto, sim, né? Ela é um acessório, vamos dizer, importantíssimo do produto. Né? O que é importante frisar é que tudo é produto, né? Em fins acadêmicos, acabamos às vezes dividindo, né, programação visual e projeto do produto, por exemplo, mas tudo é um produto, né? Então, uma complementa a outra. Sim. Essa área de programação visual tem algumas itens aí que a gente observa no mercado que chegam a ser até deselegantes, vamos dizer assim, tá? Nós estávamos falando aqui do plágio, da cópia. Então, por exemplo, uma cervejaria lança lá latinha vermelha, a outra vai e põe a latinha vermelha para confundir o consumidor, né? Sim, certo? Sim. Isso é complicado, né? Complicado. E chega a ser até deselegante, né, Rodrigo? Porque lançou a vermelha, lança a verde, lança a preta, mas não, vai e lança a vermelha também. Por que as empresas sempre acabam se rivalizando nesse sentido? Buscando o mercado, né, professor? Só que no segmento de embalagens, antes do desenvolvimento de uma nova embalagem, a necessidade de se estudar a linguagem visual dessa categoria. Mas tem esse objetivo de confundir o consumidor, Rodrigo? Algumas empresas têm sim, professor. E outras empresas acabam, às vezes, confundindo acidentalmente. Já houve casos, por exemplo, no surgimento de uma nova tecnologia e no início essa tecnologia não permitia, por exemplo, a produção de um determinado produto nas suas formas originais, perdendo então a sua identidade, e o consumidor passou a não identificar mais esse produto. Aí teve que se realizar novos estudos para que
esse produto pudesse então ser lançado nas suas formas originais, né? Para não comentar o produto aqui, né? Sim, é o caso às vezes dos rótulos que você falou também, né? Os rótulos, muitos produtos tradicionais, vocês modificam pouco, vamos dizer assim, o rótulo, para não perder aquela identidade, isso, né? não perder a identidade. Senão o consumidor chega lá na prateleira do mercado e tal, já não reconhece mais o produto. Quando há uma mudança radical, aí a necessidade do emprego da propaganda... Aí vem uma outra campanha, isso, né? Já tem que reforçar todo o processo publicitário para poder... Agora, essa questão da cor é um risco, né? Porque, por exemplo, você estuda a linguagem visual da categoria de um determinado produto, por exemplo, cerveja. Aí verifica que a maioria tem ali uma certa consistência, né? Mantém um certo padrão. Você chega com uma nova cor, essa cor vai se destacar, mas pode ser positivamente ou negativamente. Então, por isso a necessidade da pesquisa de mercado, né? Avaliar esse produto, a aceitação desse produto pelo consumidor. Então a programação visual, ela é, vamos dizer assim, um acessório importantíssimo, né? Para os produtos, que caminha junto com o produto, obviamente, isso, né? Certo? E ela também necessita de todo um planejamento, né, Rodrigo? Sim, com certeza. Também é uma metodologia. É lógico que, por exemplo, o segmento de embalagem possui as suas características, né? Então, nesse planejamento deverão ser respeitadas essas características. E todo produto, necessariamente, ele precisa ser embalado, né? Então, a programação visual e o projeto do produto em si estão alinhados, né? E essa a parte de sustentabilidade, Rodrigo, né? Como que está funcionando hoje? Realmente quem está elaborando, quem está trabalhando com o projeto, né? E também o mesmo com a programação visual, tu está preocupado com a parte de sustentabilidade? Sim, isso é crescente, né? Principalmente também porque isso pode ser explorado como diferencial entre os demais produtos, né? Então hoje no desenvolvimento é muito importante que se analise o ciclo de vida desse produto, desde a escolha da matéria-prima até o descarte desse produto, né? As necessidades do consumidor durante a vida do produto. Como que o consumidor vai descartar esse produto? Tem que facilitar isso. Facilitar a separação dos materiais. Recicláveis. Escolher materiais de fontes renováveis ou possibilitar, por exemplo, a substituição de partes que foram quebradas, né, do produto, para que esse produto não seja descartado por inteiro. Totalmente. Sim, temos que... E hoje tem há essa preocupação dos projetistas, vamos dizer assim, no sentido de dar sustentabilidade aos produtos, à natureza como um todo, né? À sociedade, vamos dizer assim, né? Quer dizer, eles têm que ser autossustentáveis, esses projetos, esses produtos, no caso. Porque a empresa precisa vender, né, para obter o seu lucro. E em contrapartida, nós também precisamos cuidar do planeta. Então, o designer está vivendo um momento em que, como que eu poderia dizer, bastante crucial, né? Conflitante. Até, né? Que precisa desenhar novos produtos, mas precisa pensar na natureza, no meio ambiente, né? E hoje só reciclar não é mais a solução, né? Sim. Porque reciclar também demanda utilizar recursos do meio ambiente, né? E custa também, né? Isso, justamente. Custa caro também, energia, né? Vai consumir algum tipo de energia para se reciclar, enfim. Não é a solução mais ideal hoje. E será que nós vamos voltar no tempo da vovó, então, Rodrigo? Ou seja, para poder proteger o planeta, os produtos vão ter que ser como antigamente, né? O leite no litro, né, de vidro, os ovos, né, a granel. Será que isso pode acontecer? Professor, eu acho um pouco difícil reverter a situação que nós vivemos quanto ao produção de produtos em si, né? Mas o que é necessário, sim, é pensar em novos materiais, novos processos de fabricação, né? Novas funções para o produto, além da principal, para que ele possa ser reutilizado, né?
Isso sim, mas voltar eu acho difícil. Tá ótimo, então. Eu gostaria aqui de agradecer a presença do professor Rodrigo Rothschild, professor do curso de Design nas disciplinas de projeto do produto, metodologia do projeto, computação gráfica, programação visual, que veio conversar conosco sobre as etapas aí de constituição de um produto. Muito obrigado, viu, Rodrigo? Espero que você volte em outras oportunidades. E eu peço a você, telespectador, que continue assistindo a programação da TV Prevê. TV Prevê, o canal da educação.